problema dele, ele sentia algo interior que as pessoas que passavam ali não via, mas Jesus via, que era a falta de ter alguém. Esse homem sentia a falta, o carinho, a compreensão. Às vezes, alguém para bater um papo somente. Você já parou para conversar com alguém que está ali jogado numa sarjeta? Aqui nós não vemos muito disso aqui no Japão, mas no Brasil, outros países, é comum você ver pessoas mendigos para ruas. Aí você para, senta do lado dele, senta, faz isso alguma vez para você ver. Senta do lado de uma pessoa e começa a conversar com a pessoa começa amarga a conversa, mas de repente a pessoa fica feliz porque alguém parou e deu atenção para ele. Uma vez nós estávamos em Okinawa, e ele tinha uma pessoa sentada, um senhor de idade, talvez uns 80 para 90 anos, bem velhinho. E eu voltei para trás para fazer alguma coisa. Minha família ficou no lugar que estava. Eu voltei, não sei por que eu voltei. Voltei a mexer no carro, a pegar uma coisa do carro, não lembro se era carteira, que esqueci. E tinha uma pessoa sentada. E não passar, eu vi aquele homem sentado. Aí eu fui no carro, peguei a carteira e voltei. E aquele homem continuou sentado. E como estava tudo distraído lá no depósito que a gente estava, eu parei e sentei do lado do homem um pouco. Comecei a conversar com aquele japonês. Com um pouco de enrolou que a gente tem, eu sentei do lado dele. O homem estava triste. De repente ele falou assim, eu não tenho amigo. Faz tanto tempo que eu não converso com ninguém. Não para pessoas para conversar aqui. Porque o japonês revelou isso, que ele tinha necessidade de alguém. Então esse homem que nós estamos vendo aqui, além da cura que ele precisava de pessoas, precisava de amigos. E nós somos feitos para nos termos relacionamentos. Devemos conversar, devemos ter alguém para compartilhar, para desabafar nossas necessidades. E esse homem não tinha ninguém. É a primeira coisa então, que é revelado no texto aqui, que esse homem fala, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Então, o ponto dele era, não tinha alguém com ele. Segundo, a esperança dele estava somente na água. E não se lembrava mais que havia um Deus poderoso que podia curar de outra forma. A única coisa que ele pensava era a água agitada, a água agitada. E muitas vezes, eu e você estamos da mesma forma. Esperamos alguma coisa, olhamos só para um lugar, sendo que tem outras esperanças para nós. Pode vir de outra porta, Deus pode abrir outras portas para nós. Você fica ali sofrendo em um lugar, muitas vezes, que onde Deus não quer que você esteja, e você fica olhando para aquilo. Mesma coisa com um gato, um bicho. Ele olha para um passarinho dentro de uma gaiola, ele quer comer aquele passarinho, mas a esperança dele está no passarinho. Às vezes tem um passarinho solto do lado, mas ele fica olhando para aquele passarinho do lado da gaiola. E ele não vai conseguir pegar porque está dentro da gaiola. E nós nos encontramos da mesma forma. Olhamos para aquela gaiola, esperando a nossa esperança dali. E não é isso. Então, em vez de falar, sim, eu quero ser curado, mas eu tenho uma dificuldade, eu não consigo me locomover. Essa seria a resposta ideal para aquele homem. Mas aquele homem demonstra, então, a profunda necessidade dele, a angústia que ele tinha e já a falta de esperança por não ter ninguém que jogasse na água. Versículo número 8. Então Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado e pegou a maca e começou a andar. Vamos prestar atenção que Jesus, ele não respondeu o que ele estava dizendo, não correspondeu com aquela resposta daquele homem, mas Jesus já deu uma ordem para ele, levanta. Aquele homem não tinha fé, irmãos. Aquele homem não tinha fé de ser curado. Mas Jesus, então, pelo seu poder, mostrando então o seu poder, sua autoridade, ele fala, levante. Nesse momento que Jesus fala para aquele homem levantar, irmãos, aquele homem sentiu não somente a obrigação de levantar, porque Jesus estava mandando, mas ele sentiu a autoridade de Jesus. E aquela autoridade de Jesus não só fez recuperar o seu vigor do seu corpo, mas também a sua esperança emocional. Então, quando ele fala assim, ó, levanta-te, pega a sua maca e ande. Então, a Bíblia diz no versículo 9. Então, imediatamente, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Agora, eu faço uma pergunta para os irmãos. Aquele homem já havia deitado naquela maca. Irmão, sabe que a maca de antigamente, a cama de antigamente, era que nem fosse o tatame de hoje. Aquele tatame molinho que enrola assim. Então, você abre, deita, você enrola. Era isso. Qual é a questão? Por que Jesus mandou aquele homem, então, pegar a sua maca e ir embora? Para mim e para você, talvez não faz muito sentido. Mas para aquele homem faz muito sentido. Vou dar um exemplo para você. Acontece alguma coisa num caixá, um exemplo. Vamos falar um caixá aqui que é mais fácil. Uma fábrica. Você trabalha numa fábrica. Alguém te magoou, faz alguma coisa errada com você. Você vai embora. Depois de 5, 10 anos, você encontra aquela mesma pessoa na rua. Qual a primeira imagem que vai vir daquela pessoa para você?
que vai vir na sua cabeça? Se você não conseguiu se acertar com ela. Aquela pessoa me magoou. Aquela pessoa me prejudicou. Isso está lá dentro guardado no nosso subconsciente. Mas quando nós vemos, então ele vem, entra na nossa mente, no momento instantâneo, vem e você lembra daquela pessoa. Aquela pessoa me feriu. A questão de Jesus mandar ele pegar a maca, Jesus poderia falar, olha, levanta, a sua vida mudou daqui para frente e vai embora. Não, Jesus falou, pega a sua maca, enrola e leva embora. Vamos precisar. Jesus está falando para aquele homem carregar aquela maca e levar embora. Para que toda vez que ele olhar para aquela maca, ele lembrar de onde que ele saiu. Talvez isso não pode se enquadrar na sua vida, na minha vida hoje, pode enquadrar de um ou outro, ou talvez lá na frente de alguém que você vai encontrar. Mas o fato é, muitas vezes é necessário nós olhar para trás para lembrar quem nós fomos e quem nós somos. No passado eu era uma pessoa, no presente sou outra pessoa. E quem eu serei no futuro? Vou continuar sendo a mesma pessoa? Será que eu vou continuar sendo a mesma pessoa que sou hoje? Ou não? Então sempre temos que olhar para o passado, não dizer que o passado foi melhor. Tem pessoas que ficam só no passado, no passado, mas o passado fazia isso, o passado era aquilo, o passado eu tinha isso, o passado eu tinha aquilo. Tem pessoas que é o contrário, né? Não foi ruim, mas a pessoa fica carregando o passado e o presente não consegue viver o presente por causa do passado está amarrado. Mas no caso aqui de Jesus, ele fala para ele pegar a maca e andar. Por quê? Para ele levar, recordar do passado dele. Por quê? Vai para frente e vamos estar explicando o porquê, nesses próximos versículos. E Jesus manda então aqui, no mesmo versículo 8, ele fala aqui, levanta e ande. Então, levanta e sai. Atitude. A atitude de sair do local que está. Então você já foi curado, pega a sua maca e vai, sai para frente, continua a sua vida. Tenha uma nova vida daqui para frente. Muitas vezes Jesus nos cura, Jesus nos manda levantar, nós levantamos, nós até pegamos essa bagagem e ficamos parados, esperando qual vai ser a próxima nossa. Não tomamos uma atitude. Quando nós aceitamos a fé, quando nós aceitamos a fé em Cristo, começamos a andar com Cristo, muitas vezes nós queremos que só Jesus carrega nós num colo, carrega nós num colo. Mas a atitude de levantar e se andando é você. Ele nos carrega no nosso colo. Quando nós caímos, ele nos levanta. Nós tropeçamos, ele nos dá força. Sim, ele nos carrega no nosso colo. Mas a atitude de sair, andar, de mudar, é nossa. Ele já nos deu essas condições. Então Jesus ele fala para ele sair daquele local. Aquele lugar já não era mais para ele. Aquele lugar era só para quem ficou. Então agora levanta, pega a sua maca e anda. Sai da onde você está, sai da posição que você está. Tem pessoas que aceitam Jesus e querem ficar num passado ainda, parado. Mas Jesus nos chama então a uma nova vida, a uma mudança de atitude. Onde nós saímos de um lugar e vamos para outro. Eu tinha um tipo de vida no passado e agora tenho outro tipo de vida, porque eu saí daquele lugar e fui para outro lugar. Eu falava de uma forma com as pessoas, agora eu falo de outra forma com as pessoas. Então Jesus ele quer que nós mudamos então, da onde nós estamos, indo para uma posição aonde ele quer que nós estejamos. Nos próximos versículos diz aqui, no mesmo versículo 9, no final, na parte B, diz assim, isto aconteceu num sábado. Isso é muito importante. Nós sabemos que para os judeus, o sábado é muito importante porque foi instituído na lei que o sábado era um dia de descanso. Mas o dia de descanso para os judeus, como foi feita a instituição, era para que eles pudessem adorar a Deus. Dedicar a Deus. Mas com o passar do tempo, com a evolução das leis e normas foram sendo acrescentadas, foram pondo algumas proibições. Não podia trabalhar, essa era a norma, não podia trabalhar, mas dedicar ao amor podia. Essa foi a lei principal. Mas eles começaram a acreditar, você não pode sair para fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Você não pode pegar uma cadeira sua e mudar de lugar. Começaram a ter acréscimos na lei. E no período de Jesus havia muitos acréscimos. Os acréscimos eram tanto que as pessoas muitas vezes não conseguiam suportar tantos acréscimos que tinha sobre a lei. E aquele homem então ficou feliz. Mas ele foi curado no sábado. E Jesus manda ele pegar a maca dele e ir embora. Ele estava fazendo algo que era proibido na lei atual. Embora não seja a lei que foi instituída lá no passado, já estava diferente, mas a lei atual não permitia. Então, nós encontramos alguns problemas nos próximos versículos. Vamos ler o versículo 10.
E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, e não lhe é permitido carregar a maca. Então, os homens, ele, olhando para aquele homem, todo mundo conhecia aquele homem, com certeza, quem era da região ali, que as cidades não eram grandes, não tinha muitas pessoas na época. Então, todo mundo sabia que aquele homem era um paralítico. 38 anos doente, é possível as pessoas não conhecerem, principalmente os doutores da lei. Mas o fato é que quando aquele homem sai daquele lugar e passa perto do templo, quem que está com outra frente? Os líderes religiosos estavam ali. Aí os homens olham para ele e falam: olha, o que você está fazendo carregando essa maca aí? Ele falou: olha, o homem que me curou mandou pegar minha maca e ir embora. Eu estou saindo agora dali. Algo interessante que eu quero trazer para os irmãos aqui: tem pessoas que não se alegram na sua vitória. Tem pessoas que não se alegram quando você passa naquele concurso. Não se alegram quando você consegue aquele emprego melhor. Tem pessoas que não gostam de quando você é até curado. Tem pessoas que não ficam felizes. Esses homens aqui, por serem doutores da lei, líderes religiosos, eles eram para glorificar a Deus. Alguém foi curado no sábado. Deus esteve presente em nosso meio. Não era isso que eles deviam fazer? Mas não, eles estavam nervosos, bravos, porque ele foi curado no sábado e estava com uma maca nas costas. Então eles estavam dando mais valor à lei que eles mesmos implantaram do que numa vida. E quero dizer para vocês, muitas vezes nós, a Igreja de Cristo, nos dias de hoje, não estou falando da Igreja Betel, mas em geral, nós damos mais valor a certas leis do que a vida. Acrescentamos tantas coisas na igreja, vamos acrescentando tantas leis, tantas normas, que o fardo fica tão pesado que nós não conseguimos nem sair do lugar. Aí jogamos para os irmãos da igreja também essa mesma lei. E a igreja não consegue caminhar, fica amarrada. Não sei se vocês conhecem lugares assim. Tem muitos lugares assim. Que você fica amarrado. Você quer trabalhar, não pode, quer fazer isso, não pode, nada pode. Tantas leis, tantas coisas que foram colocadas. Sendo que a vida que Jesus nos ensina é uma vida tão simples, tão fácil. Trabalhar para Deus não é difícil. Mas é tanta coisa que se põe que nós não conseguimos, o fardo é tão pesado, não conseguimos trabalhar. Se você não tiver uma lista de coisas, você não pode fazer nada na igreja. Você não tem autonomia para trabalhar na igreja. Se não tiver isso, não pode fazer aquilo. Muitos lugares são assim. E nós encontramos como as coisas se refletem, né? As coisas no passado eram assim, se refletem hoje da mesma forma. Na mesma situação que esses líderes religiosos muitas vezes nós estamos. Continuação. Versículo 11. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande. Então acontece, aquele homem ele foi colocado na parede. Os líderes religiosos jogaram numa parede e falaram assim: olha, quem mandou você pegar essa maca e sair andando? Falou: o homem que me curou disse: pega a sua maca e ande. E eu peguei minha maca e estou andando. Aí perguntar: quem foi o homem? Aí ele não respondeu. O fato é o seguinte, irmãos. Nós sempre que um carro acorda, perda para o nosso lado, nós jogamos na outra pessoa. Não é? Esse homem podia falar: não, olha, eu estou arrendo, um homem me curou, mas glória a Deus, eu vou continuar caminhando, vou chegar em casa. Eu quero chegar em casa e quero compartilhar com as pessoas que eu conheço. E por ele levar para eles, mas não, ele jogou o homem que me curou. Quem é o homem que te curou? Ah, não sei não, hein? Próximo versículo, cadê? Vamos lá, está lendo aqui, vamos lá, vamos confirmar. Versículo 11, vamos ler de novo ele. Mas eles perguntaram. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande. Versículo 12. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a cama e andar? Então vamos para a lição. Então ele jogou a culpa em Jesus, a cura dele. Aí ele foi curado, aí ele joga a culpa em Jesus. Então ele fala assim, o versículo 12 de novo. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? Aí o versículo 13 diz assim: o homem que fora curado não tinha ideia de quem era Jesus, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. O fato é o seguinte, irmãos. Jesus ele foi especificamente para aquele homem naquele lugar. Uma expressão que nem sempre Deus vai curar a sua enfermidade. O apóstolo Paulo pediu para curar 3 vezes, livrar ele 3 vezes do espinho da carne dele. E que Jesus falou para ele? Paulo, a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, nem sempre todos são curados. Então, aquele negócio de falar, onde Jesus passava, todo mundo é curado. Não, não todo mundo era curado. Temos um exemplo que nem todo mundo era curado. Era somente o que ele queria. Ele faz o que ele quer, ele é soberano. E o fato, então, que Jesus curou aquele homem porque ele era necessário ser curado, aquele homem.
Jesus viu o coração dele. Mas as outras pessoas, Jesus não queria curar. Então Jesus fez o quê? Desapareceu no meio da multidão. E aquele homem, quando ele ficou tão feliz na hora que ele ficou curado, que com certeza nem olhou direito para Jesus. Ele pegou, olhou, na hora que ele foi ver Jesus, Jesus já tinha desaparecido. Então aqui ele fala para os doutores da lei, um homem, olha, eu não sei quem foi que me curou. Eu não sei. Então ficou em aberto. Ficou em aberto. Outra aplicação para nós que eu quero trazer para aqui, muitas vezes Deus faz tanta coisa boa para nós, que depois você nem lembra dele. Você nem para agradecer a ele. Pensou naquele acidente da rua? Pensou, bateu o carro, podia ter morrido. Mas Deus te livrou? Será que depois você agradeceu? Não sei se já aconteceu isso com você, já aconteceu acidentes comigo. Vários que eu podia ter morrido. Mas Jesus me livrou. Não sei se aconteceu alguma coisa assim com vocês. Ou alguma doença que alguém fala de um parente seu que está em estado terminal, e o médico fala, olha, não tem jeito. Mas de repente acontece uma cura milagrosa. Aí a pessoa é curada. Sabe que você voltou na igreja para agradecer ao Senhor? Aquele homem esqueceu até a imagem de Jesus. Não sei quem foi. Ele podia falar, não, é um homem alto, gordo, magro, não importa, o jeito que Jesus era. Ele podia falar, eu não sei quem é assim, não sei o nome, mas a pessoa era de tal forma assim, tinha o cabelo assim, assim. Ele podia ter especificado uma coisa, mas ele não especificou porque ele não observou quem era Jesus. E depois, Jesus desapareceu e não sabia quem que era. E nós fazemos isso. Muitas coisas Deus nos faz para nós. Deus nos abençoa. Só o fato de você levantar hoje, estar respirando, é motivo de agradecer a Deus. Motivo de você acordar, abrir os olhos e poder falar, Pai, muito obrigado por mais um dia. Quem de vocês fazem isso? Não precisa responder para mim, mas pense entre você. Sabe que você acorda e fala, Senhor, te agradeço pelo fôlego de vida. Aí se você vai levantar, tem gente que não consegue levantar direito assim, né? Tem que virar de lado, dar uma dedinha, pôr um pé, pôr outro pé, virar assim, levantar, não é? E às vezes eu faço muito disso aí. Tudo travado. Passou dos 45 já começa essas coisas, né? Então, mas eu dou graças a Deus. Ai, Senhor, está doendo tudo aqui, mas graças a Deus eu levanto. Então, o fato é que você mesmo com dor, você está levantando. E outros nem conseguem mais levantar. Mas Jesus te deu essa oportunidade. Então, o fato de você existir, você já tem que agradecer a Deus. Se você quiser ser mais abençoado, se você, não é a base de troca que eu estou dizendo, não, mas se você quiser realmente ser abençoado, para a glória de Deus, glorifica a Deus. Quanto mais você glorificar a Deus, mais Deus tem prazer de realizar as coisas na sua vida. Se você só quer ser curado, Deus não se importa. Presta muito exemplo, Deus não se importa com a cura física. É um engano nós achar que Deus se importa com a nossa cura física. Deus se importa com a nossa salvação, com a nossa vida eterna. Essa vida minha aqui, eu estou na metade da vida já. Né? Chegar aos 80, 100 anos é lucro, é assim, né? Fala assim, é lucro. Ninguém passa, passar do 100 é difícil. O japonês passa, né? Mas é difícil passar. Mas fala que essa fita ela vai se findar um dia. Se Jesus não vir daqui 2, 3, 5 anos, 10 anos, talvez um de nós já não estará mais aqui. Foi, partiu. Então, o que Deus mais se importa é que a nossa vida eterna. Se não ter livrado Paulo, ter livrado outros de doenças, de problemas, mas não. Então, o fato de você ser abençoado hoje, ter a saúde que você tem, o fato de você receber uma cura divina, é para glorificar a Deus. E quando você glorifica a Deus, então Deus ele se alegra com você. Aí, a próxima oportunidade que tiver, pode ter certeza que Deus vai fazer outro milagre com você. Agora, se você é um ingrato, uma pessoa que não liga, só quer para você, dificilmente Deus vai fazer. Você não vai glorificar o nome dele, para que ele vai dar para você? Em continuação, irmãos. Vou voltar ao versículo 13. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era Jesus, porque Jesus havia desaparecido da multidão. 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Uma pressão aqui. Aqui eu volto a lembrar da maca. Por que Jesus falou para ele carregar a maca? Toda vez ele lembra da maca, ele saber que ele ficou naquela situação por causa de um pecado. Nem toda doença é pecado. É por causa de pecado. Mas no caso desse homem foi. Por causa desse homem foi aqui. Então esse homem, ele havia cometido um pecado. Por causa desse pecado, ele teve a consequência que teve. E Jesus falou, olhe para que você não volte a pecar. E olha a pressão que está dizendo aqui, irmãos. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O estado dele, irmãos, era um estado que não tinha mais jeito.
O que poderia ser pior para ele? Medite, o que seria pior para uma pessoa que já não se mexe mais, está numa cama? A morte não é, porque a morte, dali para a morte é um fio de cabelo. Não é assim? O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus está se referindo à morte eterna, irmãos. A morte eterna. Porque, olha, você pecou, você viu a consequência. Não volte a pecar, para que não se aconteça algo pior. Quase todos os comentaristas, todos os teólogos renomados, eles dizem que Jesus está se referindo à morte eterna nesse local. Então, irmãos, não é brincadeira, irmãos, a nossa vida. Aquilo que nós fazemos gera consequências. E essas consequências podem ser irreversíveis. Então, Jesus está falando aqui, ó, ore, tome cuidado para que você não volte a pecar, para que não aconteça coisa pior. Próximo versículo, o 15. O homem foi contar aos judeus que foi Jesus quem o tinha curado. Agora o homem, para livrar a pele dele, olha, o ser humano é ingrato. O homem foi correndo contar para que foi Jesus que tinha curado. Ele já havia escapado dos líderes, não havia escapado? Para que voltar lá para falar de Jesus, né? Foi lá falar de Jesus. E ele foi lá falar de Jesus. E sabe o que aconteceu? Vamos ler o próximo versículo 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Presta atenção. O homem foi curado, Jesus dá um sermão para ele, olha, toma cuidado para você não pecar. Aí ele foi lá e ainda entregou Jesus. Eu quero dizer que eu e você fazemos as mesmas coisas às vezes. Acabamos sendo ingratos com Jesus. Acabamos entregando. Aqui não tem como entregar Jesus mais, né? Jesus já venceu todas as coisas. Mas o fato é que eu e você tomamos as mesmas atitudes desse homem. Muitas vezes estamos lá no poço, jogado, esperando alguém. E se você depender de alguém que está dentro daqui, você pode ficar frustrado, né? Desanimado. Alguém que você ama, está há muito tempo com você, alguém, pode ser parente, um cônjuge, tio, pai, mãe, pode desamparar você. Não pode. Então, nossa esperança não pode estar nas pessoas que estão à nossa volta. É muito bom ter alguém ao nosso lado. Muito bom ter amigos do nosso lado. Muito bom ter o pai, mãe, mulher, o esposo, os filhos do lado. Mas a sua esperança não deve estar nas pessoas. Deve estar em quem? Em Jesus. Primeira coisa que nós aprendemos. A segunda coisa que nós aprendemos aqui. A nossa esperança não está na igreja. Não está na igreja. No templo. Esse homem, a esperança dele estava onde? Nas águas. Alguém que jogasse aonde? Na água, porque ele achava que a água ia curar. Quantas pessoas ficam na igreja achando que a igreja vai resolver os problemas deles? A igreja não resolve o problema de ninguém, irmãos. A igreja é o lugar onde nós nos reunimos para congregar, adorar e conhecer mais a Deus. Betesda, o significado do nome Betesda é casa de misericórdia. Olha o significado do tanque de Betesda. Esse nome significa casa de misericórdia. Nós viemos aqui para quê? Buscando a misericórdia e a graça de Deus. Então nós não podemos depender das pessoas, que as pessoas podem nos frustrar. Não precisamos depender da igreja, porque a igreja não é o lugar que vai nos abençoar. Aqui é o lugar que Deus faz o movimento, aqui é o lugar que Deus realiza o milagre, mas Deus pode realizar o lugar fora daqui também. Muitas pessoas se frustram com as suas próprias congregações, porque um líder cai, porque dá um problema com alguém da igreja, o líder do louvor faz alguma coisa que não gosta, a pessoa desanima a sair da igreja. Eu confiava tanto na igreja. Não confie na igreja, irmãos. Nossa confiança está em Deus. Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o socorro bem presente no meio da angústia. Então, quando você está com angústia, a igreja é o lugar onde nós estamos congregando, mas a sua confiança é em Deus. Nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus. Nós viemos aqui para louvar a Deus. Segunda coisa que temos que entender aqui. Que sempre que nós estamos necessitados, nós nos devemos desanimar com o tempo. O tempo é a pior coisa que tem. Você está precisando tanto de uma coisa, você quer imediato, para agora, para ontem você quer. Mas para Deus, ontem, hoje, o eterno é a mesma coisa. Para Deus, atemporal. É tudo atemporal. Para Deus não importa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1000 anos. Para Deus é tudo a mesma coisa. E talvez você quer uma coisa para hoje. Mas se Deus te der isso hoje para você, talvez você não vai cuidar bem disso aqui.
Você não vai cuidar bem disso aqui. Então Deus, ele dá um tempo. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Lá na frente, ele vai te dar isso que você quer lá na frente. E talvez isso que você quer, você nem vai mais querer lá na frente. Tem uma coisa melhor que Deus vai te dar. Então, esse tempo que Deus nos dá em silêncio muitas vezes, é para que nós possamos, então, compreender o tamanho, a largura do amor de Deus para nossas vidas. Para que você possa dar valor naquilo que Deus dá para você. Se você pegar uma criança de 2, 3 anos e dar uma planta dessa aqui e falar assim, olha, eu quero que você cuide dessa planta aqui. Ela não vai dar água no tempo certo para essa planta, ou se colocar muita água, a planta vai morrer. Ela não vai saber cuidar. Mas se pega um adulto e dá uma planta dessa, pelo menos eu espero, né, que vocês vão cuidar. Vocês vão pôr a água certa. Tem plantas que é cada 2, 3 dias, tem plantas que é uma vez por semana, um cacto é uma vez por mês, não é assim? Então, assim, a pessoa adulta tem mais condições de cuidar. Por quê? Ela está num tempo que pode cuidar disso. Embora eu conheço gente que, se der planta, morre tudo. Né? Mas tudo bem, né? Mas, de fato, as coisas são assim. Há tempo para todas as coisas. Então, essa é outra coisa importante. Esse homem havia 38 anos ali. Deus permitiu que ele tivesse 38 anos naquele lugar, daquela forma, para que ele pudesse então dar valor àquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. E para que ele possa reconhecer, então, que aquilo que ele fez é por causa de um pecado. Jesus não precisava ter falado que era por causa do pecado. Jesus podia ter falado, olha, você está curado. Pronto. Mas Jesus fala, olha, você está curado. Olhe para que você não peques mais, para que não se suceda coisa pior. Eu quero dizer para você aqui, para mim, nessa manhã, que nós estamos aqui diante de Deus. Deus está no nosso meio. E o amor dele é infinito. O último louvor entoado aqui fala sobre o amor de Deus. Que nós não podemos compreender o amor dele, porque é imensurável. Ele deu o que ele tinha de maior para nós. Deixou o seu filho unigênito, o único filho de Deus, que descesse, habitasse no nosso meio, nascesse no ventre assim como nós nascemos, foi formado da mesma forma que nós, mas ele era Deus. E a Bíblia diz que ele deixou toda a sua glória para poder viver uma vida comum, como eu e você, mas sem pecar. Então Deus, com esse amor, então, ele dá seu filho para nós. Mas somente enviar Jesus não era o suficiente, porque era necessário um sacrifício. O sacrifício, então, era feito uma vez por ano no templo, para a remissão dos pecados, propiciação dos pecados, mas não era o perdão dos pecados, porque o perdão do pecado, não pode, diz Paulo, que é impossível haver perdão de pecados com sangue de touros e bodes, ovelhas. É necessário o quê? Um sacrifício de um humano. Mas esse humano era Deus. É um valor incalculável que eu e você podemos pegar todo o dinheiro que nós podemos adquirir nesse mundo, não poderia pagar a nossa salvação. Há muitas igrejas, há muitas seitas que cobram absurdo as pessoas dizendo que vem aqui, nós vamos vender um pedaço do céu para que você possa morar no céu. Vem aqui, compre a sua salvação, mas nós não oferecemos. Nós oferecemos Cristo, esse Cristo crucificado que agora ressuscitou por causa de nós. Esse foi o maior valor que Deus nos deu. Esse homem aqui, ele não conheceu Jesus, não sabia quem é Jesus, Jesus o curou, de uma certa forma acabou deixando Jesus para trás também, não quis ser seguidor de Jesus, a Bíblia não nos diz. Mas o fato é que eu e você conhecemos a história dele hoje e sabemos que nós podemos, né, estar na mesma posição desse homem. Esse homem não tinha a Bíblia, nós temos a Bíblia. Esse homem não tinha as histórias antigas que nem nós temos aqui, montada de uma forma tão fácil e prática. A Bíblia antes era em rolos. E esses rolos eram lidos somente no templo, nas sinagogas. Então, o pessoal comum não tinha como participar, ler, como eu e você temos. Então, olha o privilégio que eu e você, depois de 2000 anos que Jesus veio, temos agora, então, tudo escrito para nós. A igreja primitiva não tinha a Bíblia que nós temos. Então, Deus nos dá todo esse privilégio para que nós possamos, então, agora se vir a Ele, todo o nosso coração, toda a nossa alma, se vir a Ele. Só que durante essa caminhada nossa, a Bíblia não oferece que nós vamos ter vida boa, que nós vamos ter carro, vamos ter casa boa, que nós vamos ter alguns nós. Já falei isso várias vezes aqui, vou sempre estar falando. Deus pode permitir para a honra e glória dele. Se você tiver condições, é para você abençoar os santos, abençoar os necessitados, abençoar os que estão no campo missionário. Se Deus der condições para você, você tem que sempre lembrar que você tem que ajudar os irmãos que estão mais carentes que nós.
E Jesus nos dá tudo isso para nós. Só que durante esse período que nós estamos com Ele, caminhando com Ele, vêm as dificuldades, vêm as doenças, vêm as afrontas. Porque aquilo que acontece com o ímpio, acontece com nós também. Ficamos doentes, pegamos gripe, cafunchou, pegamos tudo, né? Pegamos tudo. Pegamos um câncer, pegamos tudo. Mas nesse momento, nesse tempo, nós não podemos desanimar e ficar como esse homem. Como? Cabisbaixo, dependendo das pessoas. É lógico, não é dependendo de alguém para levar nós no médico. Eu não estou entendendo o que eu estou dizendo. É a confiança que está nas pessoas. Quero dizer para você que nós devemos, então, o quê? Pôr nossa esperança em Deus. Não importa o tempo. Se é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 anos, 5 anos, que você está passando por uma tribulação, uma angústia. Sabe que Deus, Ele está aqui no nosso meio. Aqui é a casa de misericórdia. Aqui é o tanque de Betesda, é a casa de misericórdia. Aqui é o lugar onde nós viemos para encontrar com Jesus. E nesse momento, Jesus está olhando para mim e para você e vendo qual é a sua necessidade. E se você colocar diante dele a sua necessidade, com seu coração aberto para ele, é impossível que ele não vai te atender. É impossível que ele não vai olhar para você e vai dar aquilo que você precisa. É lógico que muitas vezes você pede aquilo que não precisa. Que ele sabe muito bem aquilo que você precisa, então você não vai receber. Mas aquilo realmente que você está necessitado, você pedir para Deus, as Escrituras nos afirmam que Jesus fala isso. Que tudo que você pedir no nome dele, será feito. Tudo que pedir para o Pai, em nome dele, será feito. Então, eu quero pôr dentro de vocês aqui, dentro de mim, essa palavra maravilhosa que o Senhor nos fala, que nos traz a esperança onde não há esperança. Muitas vezes você está desesperançado. Aquele filho, aquela filha, que está ali desviado, está com problema. Aquele pai, mãe, que é alcoólatra. Não importa qual é o problema que você está passando. Aquele problema no casamento que ninguém sabe, mas está quase abrindo o casamento, está quase rasgando a folha do matrimônio. Não importa qual é o seu problema. Ponha diante de Deus. Se você colocar diante de Deus o seu problema, Ele vai acudir você. Ele vai te atender. E põe, ser sincero com Ele, converse com Ele, fala, Senhor, eu estou passando por isso e por isso. Eu preciso disso, de acordo com a minha visão humana. E eu peço, olhe para mim. Se essa for a tua vontade, consertar isso. Ou se tem outra maneira de tu fazer, faça segundo a tua vontade. Eu tenho certeza que se você fizer isso, haverá testemunho. Daqui uns dias você estará testemunhando lá no pequeno grupo. Daqui uns dias você vai procurar o pastor da igreja e vai dizer, pastor, olha, aconteceu isso, Deus me abençoou, Deus abriu a porta, Deus curou, Deus realizou um milagre. Eu tenho certeza que você vai começar a testemunhar. Que você possa levar essa palavra para você, no seu coração. Hoje você está bem. Eu perguntei, a primeira pergunta que eu fiz para vocês aqui foi, vocês estão bem? Todo mundo disse que estava bem. Mas amanhã você não sabe se você está bem. Lá no serviço, você vai encontrar alguém que não está bem. Aproveita a oportunidade. Oi, você não está bem? Qual é o seu problema? A pessoa não quer falar? Olha, eu não sei qual é o seu problema, mas Jesus é a solução. Jesus pode te ajudar. Você quer que eu ore por você? Irmãos, essa é a nossa obrigação como santos. Pensamos que às vezes que é só o pastor da igreja. Chama o pastor da igreja. Pastor vem aqui orar para uma pessoa. Não, irmão, você tem essas condições de orar para a pessoa ser curada, para a pessoa ser liberta. Você tem condições, porque Jesus ele fala que nós somos sacerdotes. Fomos chamados para um sacerdócio. Agora, se você vai fazer o quê? Se você não faz, exerce seu sacerdócio. Nós fomos chamados. Se depender só do pastor da igreja ou então dos obreiros da igreja, então qual é a sua função como membro? Nós olhamos para a igreja, o pastor é o pastor, a igreja, vamos supor que vocês são as ovelhas. Quem que gera ovelha? É o pastor que vai gerar ovelha? Não. Quem dá as crias? É as próprias ovelhas. O pastor faz o quê? O pastor cuida. Se você for levar por esse lado, então a igreja trabalha mais que o pastor, se for ver. Não é? Leve isso em consideração, irmãos. Não dependa só do pastor da igreja. Faça a sua parte. Procure o pastor da igreja. Olha, eu quero trabalhar, eu quero exercer algo na igreja, pastor, me ajuda. Talvez o pastor não vai ter nada para dar. Sempre o pastor vai falar assim para você, olha, então ora, irmão. Começa a orar, então. Tem o trabalho de oração na igreja, do culto ali. Venha mais cedo que vai lá orar. O pastor vai encaixando aí você e você vai trabalhando para Deus. Começa assim. Procure fazer algo para Deus. Não espere chegar o dia de você se encontrar com Jesus e apresentar suas mãos vazias perante Deus.
É muito triste. O que eu fiz para o Senhor? O que eu trouxe para o Senhor? Nem se for uma alma, se você conseguir para o Senhor, já é grande coisa. Porque talvez essa alma ganhará muitas pessoas. Você não sabe. Então faça o seu papel. Não desanime durante as tribulações, as angústias. Põe de Deus. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração. Você que está aí, abaixe, curva a sua cabeça. E eu não sei como você está. E se você lembrar de alguém que está com problema, com dificuldade, vamos fazer uma oração então, para que Deus possa intervir e agitar essas águas na vida dessa pessoa.